emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Long. Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre sensações que você sente e você não controla, aquelas sensações de angústia, aquelas sensações de tristeza, tudo aquilo que pega. Então fica ligadinho aí. Antes vamos ouvir o nosso patrocinador. Quer impulsionar as vendas da sua empresa, tornar sua marca mais conhecida, fazer do seu negócio um grande case de sucesso? Saiba que o Mascote é a solução, uma ferramenta poderosa para atrair e fidelizar seu público. O A7 Studio, que já fez esse trabalho para grandes nomes do mercado, é especialista em criação de mascotes e sabe como fazer seu personagem criar laços afetivos com seu cliente e tornar sua empresa uma referência no mercado. A7 Studio, dando vida a ideias. Peça seu orçamento. Acesse www.a7studio.com.br ou ligue telefone WhatsApp São Paulo 11 976874836 976874836. Pois é, né? As pessoas me procuram bastante porque muitas dessas vezes, quando elas me procuram, elas dizem o seguinte: Cris, eu sinto coisas que eu não controlo, eu sinto coisas que estão além daquilo que eu consigo enxergar como algo que realmente teria sentido de acontecer. Então, são pessoas que muitas vezes sentem coisas que elas não fazem a mínima ideia de onde vem. Então, como isso é resolvido, gente? Em primeiro lugar, a gente precisa entender o seguinte: se você sente algo que você não tem controle, ou se você percebe que olhando para sua vida, você não teria motivos para se sentir do jeito que você se sente, significa que existe dentro de você uma sensação mal organizada, ou seja, existe aí uma memória de algo que aconteceu que te causa uma certa angústia, medo, resistência, enfim. São sensações de algo lá do passado. Então, como que isso é tratável? A gente tem que entender que nós guardamos memórias emocionais na nossa vida, naquilo que a gente faz. Então, quando a gente vivencia situações que foram, de alguma forma, tristes, pesadas ou desorganizadas, ou seja, aquilo teve um padrão fora, né, daquilo que deveria ser, significa que muitas vezes, quando a gente é criança ou passa por algo assim, a gente guarda essa sensação. E muitas vezes a coisa foi tão pesada que a pessoa nem pensa mais a respeito daquilo. Ela prefere não pensar, aquilo fica no esquecimento. E muitas vezes essas pessoas nem têm nenhuma lembrança de algo que possa ter acontecido. E aí, o que eu faço nesses casos? É aí nesses casos que a gente trabalha com regressão. E é muito interessante o processo, porque quando a gente leva a pessoa para uma sensação, né, que já aconteceu, ou seja, aquilo que ela sente hoje, a gente segue essa sensação para que a gente descubra quando foi a primeira vez que aconteceu, a pessoa percebe algo que ela não tinha percebido antes. E aí, isso é dissolvido, diluído, de uma forma que a pessoa se sente capaz novamente. Então, é muito interessante. Então, pessoas que têm medos, frustrações, pessoas que são muito ansiosas, que têm questões que elas não conseguem resolver de jeito nenhum, geralmente está colado com algo lá da infância, com algo que já passou, com algo que ela vivenciou, sabendo disso ou não. Então, quando a pessoa ela entende que existe essa memória, e que essa memória ela acontece de forma automática e ela não está conseguindo controlar aquilo que ela está sentindo, e a gente muda essa sensação, a pessoa vai se ver finalmente nesse controle, ela vai se ver finalmente com a direção, né, da própria vida nas mãos. E aí a pessoa começa a ter uma nova vida. Então é um processo muito interessante, é um processo delicado, mas ao mesmo tempo construtor, porque quando a pessoa ela não consegue ser, porque essas sensações atrapalham, ela não consegue realmente realizar a vida dela, ela não consegue construir nada. Ela fica ali acordando todos os dias, empurrando com a barriga. Agora, quando ela entende qual foi o ponto que mexeu com ela, qual foi o ponto que fez, que foi um divisor de águas, infelizmente negativo na vida dela, e ela olha para isso com outro olhar, com outros parâmetros, ela finalmente consegue ser o que ela não estava sendo.
Então, é um processo muito, muito interessante. Então, gente, a gente precisa entender o seguinte também, que muitas pessoas estão frustradas, extremamente desgostosas com a própria vida e não fazem nada. E por que elas não fazem nada? Porque muitas vezes elas têm uma ideia errada a respeito da solução. Então, elas acreditam, muitas vezes, até porque elas tentaram, muitas vezes não conseguiram, que não é possível, que não existe solução, que é difícil, que a solução está muito longe delas. Quando elas passam a acreditar numa nova sensação de que a solução está perto, por exemplo, ou que a solução existe porque ela nunca tinha parado para pensar daquela forma e ela começa a enxergar numa outra coisa, e ali na terapia, a pessoa sai do medo e vai para a vitória, literalmente. Ela sai do medo e vai para a solução. Então, é muito interessante como as mudanças acontecem. Eu amo ver essas mudanças e isso fortalece todo mundo que está à volta. Porque quando uma pessoa muda na família, os que estão à volta começam a mudar também. Então, quando a gente olha, às vezes, para os nossos filhos e vê o problema ali, muitas vezes o problema está na gente. Quando a gente muda, isso reflete na família. E as pessoas me falam isso muito, né? Porque às vezes a pessoa falou, nossa, eu mudei, mas meu marido também mudou, eu mudei, mas minha mãe também mudou, até minha empregada mudou. Por quê? Porque você começa, sem perceber ser outra pessoa, você começa sem perceber se organizar na sua vida de forma diferente, e aí você vai para esse processo de uma nova construção emocional em você. Então é um processo muito interessante. Gente, esse processo eu faço essa mudança emocional e eu trabalho bastante com a hipnose, principalmente, com outras técnicas também, onde eu reorganizo emocionalmente aquilo que a pessoa sente, aquilo que ela interpretou naquilo que aconteceu, e a pessoa passa a ver diferente, ela passa a sentir que ela pode finalmente, que é possível finalmente. Então, esse processo que é feito através de um estado hipnótico é muito interessante. Então, olha só, o que é o estado hipnótico, né? A hipnose, ela serve para muitas coisas, e eu estou falando aqui exclusivamente de hipnose terapêutica. No estado hipnótico, a pessoa está relaxada, então o senso crítico dela baixa. Então, ela começa a me ouvir, então geralmente eu boto uma música e eu conduzo a pessoa nas sensações diferentes, ou seja, eu peço para ela imaginar algumas coisas, ao mesmo tempo ela está ali observando a música, ouvindo a música, e muitas vezes tem alguns toques que eu faço geralmente na testa da pessoa, e a pessoa está totalmente consciente. Mas, como a guarda dela baixa, né, como ela está num outro nível de consciência, que é um estado levemente alterado, ou seja, a pessoa não perde a consciência realmente em nenhum momento, porque as pessoas têm medo disso, a pessoa se permite finalmente ser. Então, é muito interessante como é que funciona esse processo. Então, eu faço isso ao longo de algumas sessões, são poucas sessões, eu chamo esse processo de alinhamento emocional, onde a gente vai alinhar aquilo que você é com aquilo que você quer realmente realizar na sua vida, ou seja, você vai conseguir ser globalmente, como um todo, ao invés de simplesmente ficar só na fantasia, querendo e não conseguindo e não chegando lá onde você deseja. Então, gente, anotem aí o nosso WhatsApp, manda um oi lá pra gente, a minha assistente vai te enviar as informações de como funciona esse processo. O nosso WhatsApp é 969657748, então vou repetir, é 969657748 de São Paulo, né? E o telefone lá do consultório, você pode ligar amanhã após as 9, é 4327 4301. 4327 4301. O meu site, lá no meu site tem todas essas informações também. O meu site é cristinalong.com.br. Então, cristinalong.com.br. Gente, quando a gente sente medo, a gente se encolhe, a gente evita, a gente acha que nós vamos ser massacrados, a gente acha que vai acontecer uma coisa tão grave, então a pessoa ela sente que não é bom. Por quê? Porque ela já sentiu medo no passado, e quando ela sentiu, provavelmente teve uma consequência. Então, essa consequência fica gravada na pessoa, emocionalmente falando. Não é um processo racional, mas é um processo que desencadeia de forma automática. Então, a pessoa que sofreu no passado, geralmente, ela se encolheu depois de uma determinada quantidade de sofrimento, às vezes bastou mas muitas vezes ali ela
tomou tanto da vida que ela se encolhe, então ela se fecha. E aí a pessoa cria uma ideia de que fechado, encolhido, não perceptível, mudo, calado, ela ganha. E na verdade, não é isso. O que faz você ter coisas na sua vida é a construção de algo. Para que você construa algo, você precisa interagir com as pessoas. Interagir significa participar da vida das pessoas, porque sozinho a gente não faz nada. Não dá para fazer nada sozinho. Se você tiver muito dinheiro, você consegue se isolar até um certo ponto, mas aí você vai ter uma sensação absurda de vazio, de quem eu sou, para que eu estou aqui, que sentido tudo isso faz. Então, o sentido maior da nossa vida são os nossos relacionamentos. É isso que faz a gente evoluir, é isso que faz a gente ir para frente, é isso que faz a gente entender o quanto bonita a vida é, né? Porque quando a gente olha para nossa vida e entende que, poxa, eu só sou o que eu sou hoje, porque eu passei por tudo isso, eu tenho essas características emocionais e muitas vezes essas características estão me atrapalhando, eu preciso entender que eu criei elas em algum momento, ou elas foram criadas por causa das circunstâncias que eu me envolvi, que eu passei. Agora, quando eu chego à conclusão de que certas circunstâncias, né, certas interpretações que eu fiz da minha vida, coisas que aconteceram, elas estão me atrapalhando, é esse o ponto onde a pessoa percebe que está faltando algo. Olha que interessante. E quando a pessoa, gente, percebe que está faltando algo, ela finalmente se coloca como uma pessoa capaz de olhar para a própria vida. E aí ela percebe que ela não tem um defeito, na verdade ela só não sabe como. Não é que ela é inferior, ela só não teve ainda bases certas, ela ainda não teve a oportunidade de ter coisas ou saber coisas que ela ainda não sabe. E aí a pessoa, muitas vezes, pela primeira vez, ela entende que chegar lá onde ela deseja é uma construção. E que para essa construção acontecer, né, para que as bases sejam sólidas, para que essa construção não ruína, ela vai precisar se sentir muito bem. Ela vai precisar se sentir no caminho. Quando a pessoa estiver no caminho, o que acontece? Ela começa a medir aquilo que está acontecendo e nessa medição ela consegue chegar onde ela deseja com muito mais facilidade. Então é um processo muito bonito de construção emocional. Porque, gente, qualquer pessoa que manda bem na própria vida, que faz sucesso, você pode reparar nessa pessoa que ela é uma pessoa que está integrada com quem ela é, com o que ela faz, com o que ela vive. Geralmente as pessoas que têm muito sucesso são assim, são pessoas que são plenas delas mesmas. Agora, quando a pessoa não é plena dela mesma, ela vive no medo, ela vive na frustração, ela vive muitas vezes nos arrependimentos, e aí não faz sentido isso. Agora, para que você esteja totalmente certo de quem você é, da sua missão, do seu propósito, das suas metas, você precisa entender você em primeiro lugar, onde você está querendo chegar, o que falta neste caminho, emocionalmente falando e também em outros termos, como por exemplo educacionalmente, financeiramente. E quando a gente olha e vislumbra essa estrada, você finalmente se dá a chance de ser. Porque aí você entende, como eu disse antes, que você não tem um defeito, que você não é uma pessoa que é inferior, que você somente não tinha entendido o que você precisava fazer. E quando a pessoa sente coisas que ela não consegue mudar, quando a pessoa está presa a essa teia emocional, onde ela, por mais que ela concorde com tudo isso, ela não consegue sentir diferente, a gente tem que tirar essas memórias do passado que fazem você ficar preso a esses sentimentos. Gente, eu faço isso através da hipnose, né, do processo hipnótico, aliado a outras técnicas. Nesse processo hipnótico, a pessoa relaxa, vai me ouvir, vai ficar consciente o tempo todo, mas o subconsciente dela vai fazer essas mudanças através da minha condução. E aí a pessoa se vê de repente sendo quem ela quer ser, a pessoa se vê de repente sendo algo que ela não conseguia ser. As pessoas voltam e me falam: Cris, eu percebi que eu fiquei quieta quando o tempo todo eu batia de frente com as pessoas. Eu percebi que eu me sentia em paz, mesmo com a pessoa falando uma besteira do meu lado. Eu percebi que eu consegui levantar a mão e dar minha opinião numa boa, sem achar que as pessoas iam me massacrar. Eu consegui me vestir diferente, me colocar diferente. Eu consegui estudar
tranquilamente, sem ficar preocupado com aquilo que vinha depois. Olha só, as pessoas mudam as sensações, elas mudam a vida. E é esse processo que eu faço acontecer lá no consultório. Eu mudo as suas sensações para que a sua vida mude. Eu mudo as sensações para que você consiga realmente ser o que você sempre desejou ser. Gente, é um processo muito bonito de transformação. Eu sou uma pessoa que eu própria passei por isso. Eu tive muitas pessoas à minha volta que passaram por isso e que me trouxeram, né, essas devolutivas, inclusive me mandaram depoimentos. Tem muitos depoimentos lá no meu site. Eu sou Cristina Long, o meu site é cristinalong.com.br, que mostram essas mudanças, essas possibilidades, porque quando você acredita que você não pode, com certeza você vai continuar não podendo, não conseguindo. Agora, quando você passa a acreditar que é sim possível, que falta só algumas coisinhas, e de repente, muitas vezes, essas coisas que faltam, elas são tão simples a ponto de você resolver muitas vezes em um dia, e a pessoa realmente resolve, ela volta e fala, Cris, resolvi, falei com quem eu tinha que falar, mudei tal coisa, me matriculei no curso que eu precisava, finalmente entrei no caminho, entendi o processo. A pessoa, ela se torna plena dela mesma, e se tornando plena dela mesma, ela fica muito, muito feliz, ela fica encantada com a própria vida, e a pessoa encantada com quem ela é, com a própria vida, ela consegue convencer os outros, ela consegue fazer com que os outros vejam nela esse valor, e quando a pessoa te enxerga como uma pessoa valorosa, como uma pessoa que dá para fazer trocas, aí você está na vida finalmente, você desce da arquibancada, né, para de ficar na arquibancada, e entra no jogo finalmente. É esse o processo que tem que acontecer na sua vida. Então, gente, anotem aí o nosso WhatsApp, manda um oi lá pra Gabi, minha assessora, ela vai te mandar as informações de como funciona esse processo emocional, a gente faz ao longo de algumas semanas, é super tranquilo, é super fácil, é possível inclusive fazer via chamada de vídeo. Então, o nosso WhatsApp lá do consultório é 96965 7748. Então, é 96965 7748. O telefone lá do consultório é 4327-4301. Lembrando que é 0 operadora 11 4327-4301. E o site, gente, é cristinalong.com.br. Lá no meu site tem todas as informações dos meus atendimentos, tem as informações sobre os meus livros. Eu tenho 3 livros publicados, Anjos e Mentores, A Melhor Versão de Você e A Lei da Atração para Crianças. Todos eles falam sobre empoderamento. O primeiro, Anjos e Mentores, fala sobre o poder espiritual, como ele atua na sua vida, né, para que você não confunda o que é espiritual com o que é emocional. O segundo livro fala aqui das minhas técnicas, fala de como funciona esse processo de você olhar para a sua própria vida, de você fazer uma reconstrução daquilo que não está bom, que é a melhor versão de você. E o livro A Lei da Atração para Crianças é um livro que eu escrevi contando uma história para as crianças, onde elas vão aprender a serem quem elas são, a se valorizarem e ao mesmo tempo entender que os pensamentos, aquilo que elas olham, como elas interpretam a vida delas é muito importante. Então é um livro que serve para crianças, adultos também. É um livro encantador realmente. Eu estou tendo bastante resultados, as pessoas estão escrevendo falando que realmente é um livro que mudou a visão delas. Então, gente, tá tudo lá no meu site. O meu site é cristinalong.com.br. E eu quero fazer um convite para vocês, 2, na verdade. O primeiro é que nós temos agora, logo, né, daqui 2 meses, em maio, a nossa viagem à Turquia. Eu vou levar um grupo para a Turquia, para fazer terapia na Turquia. Então, é um grupo terapêutico com 2 objetivos. O primeiro objetivo é o turismo, o segundo é a terapia. A gente vai trabalhar lá através dos seus setênios, né, da sua vida, da visão daquilo que aconteceu para você, das suas forças. E é um trabalho bem bacana que você vai fazer individualmente, mas ao mesmo tempo em grupo, né? O pessoal tá falando bastante a respeito disso. Eu sempre viajo para vários lugares no mundo, então eu costumo levar bastante pessoas para fora, Turquia, Egito, Índia, Machu Picchu, México, vários lugares. Então, o próximo grupo agora será a Turquia, depois nós temos Machu Picchu em junho e nós temos ainda esse ano Egito. Então, entra lá no meu site, cristinalong.com.br,
Está lá as informações de como funciona essa viagem terapêutica. Gente, qualquer pessoa pode participar, não tem nenhum pré-requisito. Inclusive, quem quiser ir só acompanhante, né, quiser ir só para a parte turística também pode, não precisa participar das vivências se não quiser. Então, é muito comum a mãe convidar a filha convidar a mãe, os amigos irem juntos, né? É uma viagem que você guarda para o resto da sua vida e é divertidíssimo, é muito legal e tem todas as idades nessas viagens, desde criança pequena até pessoas idosas. Então, gente, tá lá no meu site, cristinalong.com.br, entra lá na agenda, viagens, você vai achar essas viagens. E o outro convite que eu queria fazer para vocês é o seguinte, dia 25 agora de março, eu vou ministrar novamente o curso Anjos, Mestres e Mentores, onde eu vou te ensinar como essa força espiritual atua na sua vida. Eu vou te ensinar a não misturar, né, o que é espiritual com o que é emocional. E eu vou te ensinar principalmente como você faz contato com o seu anjo da guarda, é uma vivência prática com os seus mentores e outros mestres. Você vai entender a diferença energética entre esses seres, você vai entender a função deles, você vai entender como eles se comunicam especificamente com o seu canal. Se você não conhece seu canal de percepção com esse mundo espiritual, você vai entender. Então, a gente já teve grandes descobertas nesses cursos, onde pessoas descobriram que elas tinham um canal até com outros tipos de seres. Então, é interessantíssimo. Gente, nós vamos fazer isso entre amigos. É um domingo, então vai ser no dia 25 de março. E é um workshop que eu faço muito raramente pela falta de tempo, então eu vou fazer somente esse semestre. Então nós temos vagas limitadas, porque né, eu preciso atender todo mundo. Então vai ser no dia 25 de março. Para participar desse workshop que chama-se Anjos, Mestres e Mentores comigo, Cristina Long, que inclusive sou autora de um livro que chama-se Anjos e Mentores, manda um WhatsApp pra gente, manda o seu recadinho, faz sua inscrição para você garantir a sua vaga, tá? Nós temos, inclusive, se eu não me engano, a gente tem um desconto para quem fizer antes. Então, o nosso WhatsApp é 969657748. Vou repetir, então, 0 operadora 11 969657748. E o telefone lá do consultório é 4327 4301. 4327 4301. Gente, para que nós consigamos ser quem nós queremos ser, a gente precisa entender que eu preciso entender o mundo à minha volta, eu preciso entender quem eu sou, onde eu estou, o que falta e como é essa trilha que eu preciso pegar para que eu saia do ponto de onde eu estou e chegue no ponto onde eu desejo. E criar essa trilha, né, fazer isso acontecer exige coragem para que você realmente entenda como lidar com tudo à sua volta, com as diferenças, com os olhares, com as percepções dos outros, com as opiniões dos outros. Então esse processo todo a gente faz ao longo dessas poucas semanas que realmente são transformadoras, desse alinhamento emocional, onde você vai passar a ser realmente quem você é. Você vai deixar aquela pessoa insegura, medrosa, frustrada. Então, para que serve esse processo? Serve para você se alinhar emocionalmente. E para quem tem frustrações, para quem tem medos, angústias, pânico, para quem tem questões relacionadas ao casamento, aos relacionamentos em geral, chefes tiranos e por aí, quem não sabe lidar com o outro, quem não sabe lidar com a própria vida, quem está faltando, sente que está faltando algo, né? Tanto no aprendizado quanto nas sensações novas que a pessoa percebe que ela precisa se sentir, por exemplo, segura, né? Que é uma das sensações que mais trazem as pessoas ao consultório, a insegurança. Quando ela percebe isso, ela consegue ser. Então é isso que eu faço lá, através desse processo hipnótico e de outras técnicas que eu utilizo ao longo dessas semanas e que fazem a transformação realmente acontecer. Então, eu convido você para vir fazer esse processo. Eu não consigo te ajudar se você não for até mim, mas se você for até mim, eu vou te ajudar com certeza. Então, gente, olha lá os depoimentos, lá no meu site tem os depoimentos, as pessoas contam o que aconteceram com elas, então é bem bacana, é bem legal, é transformador. Então, o meu site é cristinalong.com.br, cristinalong.com.br, e o nosso WhatsApp é 969657748, então 0 operadora 11
69657748 e o telefone lá do consultório é 4327 4301, 4327 4301. E é isso, pessoal, uma excelente noite para vocês. Quer impulsionar as vendas da sua empresa? Tornar sua marca mais conhecida? Fazer do seu negócio um grande case de sucesso? Saiba que o Mascote é a solução. Uma ferramenta poderosa para atrair e fidelizar seu público. O A7 Studio, que já fez esse trabalho para grandes nomes do mercado, é especialista em criação de mascotes e sabe como fazer seu personagem criar laços afetivos com seu cliente e tornar sua empresa uma referência no mercado. A7 Studio, dando vida a ideias. Peça seu orçamento. Acesse www.a7studio.com.br ou ligue telefone WhatsApp São Paulo 11 97687 4836 97687 4836.